Então, bom, pessoal, em primeiro lugar, agradecer, né, pela oportunidade, né? É, a gente sempre tem muito a aprender, né? Então, ouvindo de manhã na primeira sessão as pessoas, a gente se dá conta que, apesar de que muitos de nós há muito tempo estão tentando andar nesse caminho das novas tecnologias, né? Cada vez que a gente escuta alguém falando, a gente se dá conta do que ainda tem que estudar e aprender. Então, é sempre, digamos, um desafio, né? A gente ter é, que aprender novamente, né? E aprofundar conhecimentos, né? O que a gente vai tentar falar hoje é um pouco sobre a visão da Eletrobras com relação às subestações digitais. A gente, como o Paulo falou, na época que eu estava ainda dentro da estrutura da Eletrosul, a gente já teve algumas iniciativas com vários outros colegas com relação a isso. Mas hoje a gente também quer mostrar um pouco como a gente quer que o grupo todo, digamos, se alinhe e tenha uma estratégia comum para o tema, né? Então, aqui não vou demorar muito, mas só para situar, né? Então, quando a gente está falando em subestação digital, a gente está falando da norma IEC 50, né? E já foi muito bem apresentada dos conceitos relacionados a isso, né? E o que a gente pode destacar nisso é a questão do modelo de dados, que é uma grande mudança. Então, a gente tem que entender de modelo de dados, saber configurar um modelo de dados. A maneira de modelar está na norma, mas nem todos tiveram a formação para entender essa questão de orientação ao objeto e tal. Então, é um esforço que temos que fazer. Depois, a facilidade de aplicar, né? O Leandro, inclusive, fez comentários sobre isso, sobre como você pode, com maior facilidade, integrar soluções entre diversos dispositivos, né? E aí entra a questão dos níveis de implementação, que é da casa de controle, que hoje no Brasil é muito consolidado na transmissão, é praticamente um padrão, né? O nível do vão, que aí inclui os relés, também já faz parte da aplicação. E aí entra o nível do pátio, que é o Process Bus, né? O Process Level, que é, digamos, o nível que agora está andando, né? E esse seria, digamos, o que a gente passa a chamar de subestação digital quando a gente tem, então, a aplicação do barramento de processo, né? E aí entra os protocolos de comunicação que já foram comentados aí, que também a gente precisa entender e além de entender, acompanhar, né? Porque essas coisas não são estáticas, né? Elas evoluem. Não invalidar a norma, porque a norma é conceitual, e ela aponta a maneira de aplicar, mas se no futuro quisesse alterar alguma coisa, a norma em si não vai perder validade, né? Então, na própria questão de Simple Value, por exemplo, para dar um exemplo, as soluções partiram com a Light Edition, e foi um acordo, vamos dizer assim, dos fabricantes de como aplicar o capítulo da norma que falava disso, acho que é o capítulo 9. Mas houve uma evolução com a norma 869, né, que é uma norma que trata de instrumentação. E lá se melhorou as possibilidades de como publicar o Simple Value. Então, hoje, por exemplo, quem está comprando, na hora de definir um requisito, tem que definir esse requisito para saber se o fabricante pode atender, por exemplo, essas. A Edition, na verdade, ela é uma maneira de publicar o que está definido depois nessa norma que tem a ver com a instrumentação. E o que a gente busca aqui, especialmente, é a interoperabilidade, né? Então, como empresas de energia, isso é um ponto muito importante. Dr. Paulo comentou sobre isso, né? A digitalização em si, a própria subestação digital já tem muito tempo, tem subestações de muito tempo já instaladas, mas proprietárias, e então diferentes fabricantes, diferentes aplicações não conseguiam se entender. Às vezes, do próprio fabricante, uma geração mais nova já não era capaz de se conectar com a solução da geração anterior do próprio fabricante, né? Então, quando a gente está falando de subestação digital,
do ponto de vista também das empresas de energia, a gente tem que ter um motivo para aplicar. Por que que a gente vai fazer isso afinal, né? A tecnologia não é o objetivo, né? A tecnologia é uma maneira da gente alcançar algum resultado melhor. Então, qual que é a expectativa que a gente tem como empresas quando a gente vai para a subestação digital? Uma melhoria de custos de implantação, uma melhoria de custos de manutenção, uma melhoria, na gestão de ativos, uma melhoria nos processos de teste, uma maior segurança, né? E aí também foi comentado anteriormente, né? A própria falta de sinais elétricos na casa de controle, por exemplo, não ter sinais de corrente, circuitos de corrente, que são de risco para as pessoas e para o sistema, você não precisa mais ter, porque você, na verdade, já está trazendo do pátio, em fibra ótica, né? E queremos também uma maior disponibilidade, né? Hoje as empresas, a disponibilidade é, digamos, a função principal das empresas de transmissão no Brasil hoje. As empresas não faturam, não ganham pela potência ou pelo que está passando, né? Como em outras épocas, né? Hoje o que importa é a disponibilidade, meu ativo estar disponível. Então, da mesma maneira, toda a subestação, todo o sistema, a expectativa é que eu tenho que ter uma maior disponibilidade. E a interoperabilidade, justamente é para eu poder gerenciar ampliações, mudanças na minha planta e não me obrigar a ter que aplicar sempre o mesmo produto do mesmo fabricante. Então, o que a gente percebe quando a gente vai para essa tecnologia e o impacto que a gente já sente dentro das empresas do próprio Grupo Eletrobras? Que a gente vai entrar numa quebra de paradigma, né? Porque a gente vai mudar como é que a gente trabalha hoje, né? O projeto será feito de maneira diferente, a manutenção será feita de maneira diferente, a compreensão da operação com relação à proteção, e o controle vai ser diferente, né? Então, aí foi até comentado, por exemplo, para dar um exemplo, foi perguntado sobre documentação. A documentação que a gente faz hoje não necessariamente tem sentido numa subestação digital. E, por outro lado, recursos que a gente tem na aplicação da subestação digital precisam uma nova documentação. É, a gente entende que isso vai permitir uma redução de custos de implantação e manutenção. Por quê? Porque a redução de custos significa a redução especialmente de cabos de cobre, né? Você vai diminuir 40%, é, é, 50% de cabos de cobre. Tem fabricante que diz que você pode alcançar 70%, mas vamos supor que você faça uma redução de 40% disso, já é muito significativo, né? Depois, os tempos de teste, os tempos de implantação, também podem ser menores. Então, a implantação pode acontecer de maneira mais rápida, isso também tem um reflexo importante de custo. E a manutenção, igualmente, porque ela pode simular muitas coisas em ambiente offline, né? Por exemplo, usando gêmeos digitais, e também pode fazer muito mais trabalhos remotos, tanto para recompor um problema, como para alterar aplicar alguma melhoria, que antes dependia muito de questões físicas da planta, e hoje ele não tem essa limitação. Então, muitas coisas podem ser feitas remotamente com segurança. A gente não tem essa cultura muito no Brasil, em função assim sempre do receio de trabalhar remotamente, mas há muitas maneiras de fazer isso de maneira segura e é importante que a gente se aproprie dessa vantagem tecnológica, né? Vai aumentar a segurança das equipes, né? E já comentei, já foi comentado anteriormente, né? Segurança física mesmo das pessoas, né? Depois, a gente sabe que já há fabricantes que têm produtos e soluções com confiabilidade, então nós estamos mais falando de fabricantes que têm protótipos, que nos vendem PowerPoint, né? A gente está hoje já com vários fabricantes, vários players bem importantes no mercado nacional e internacional, que têm boas soluções, produtos que têm a confiabilidade suficiente para a gente aplicar, né? Empresas no Brasil, a gente inclusive depois acho que vai ter
apresentação sobre isso mais especificamente, já está em operação. A gente acha que hoje no Brasil tem em torno de umas 16 em operação, deve ter mais umas 16 em implantação. Na América do Sul, se a gente somar os outros países, deve ter mais umas 16 subestações que já estão em operação, e em outros lugares do mundo também, né? No caso do Brasil, América Latina, isso é mais presente porque o nosso sistema ainda é um sistema que a gente amplia muito, né? Se você for para a Europa, isso já não é tão real, porque eles já alcançaram o patamar digamos, da infraestrutura que eles precisam. Então, na Europa, isso é mais comum hoje com modernização, mas também está se aplicando em empresas na Europa, em grande escala, inclusive na distribuição em alguns países, aplicando essas tecnologias. Aqui entra também uma questão da capacitação, né? A gente vai ter que capacitar as equipes, essa é uma preocupação que a gente tem, em disciplinas específicas, temas que não eram tão importantes para as equipes, e a gente é obrigado a capacitar. A capacitação é um dos temas mais importantes, eu diria, no roadmap da implantação de uma subestação digital, porque ela é a mais importante. Se o projetista, a equipe que faz o projeto, não entende sobre a subscrição digital, ela não vai conseguir implementar uma solução adequada. Se a manutenção não entender como intervir de maneira segura, a gente vai ter problemas de funcionamento na hora que a manutenção tiver que agir, né? Então, é muito importante essa capacitação. É, Acho que no futuro, em algum tempo não tão longo, as empresas não vão vencer leilões, mas vencer leilões adotando solução convencional, em função dessa questão dos custos. Apesar que daqui, abrindo um comentário rápido, a gente tem que ficar atento, porque hoje o negócio ainda é montado pelas empreiteiras que contratam o sistema de proteção e automação. Então, elas não refletem o ganho de custo, porque se elas refletirem, significa que elas vão ganhar menos dinheiro. Se você tira o cabo delas, elas perdem dinheiro. Então, onde a gente está vendo os projetos andar com mais melhor nesse sentido é quando você moderniza o sistema de proteção e quem contrata é uma empresa de proteção e automação que vai contratar o empreiteiro, porque daí ele já consegue direcionar. Bom, e a gente precisa estar preparado, né, com os processos da empresa atualizados, ter domínio, para a gente poder operar de maneira segura. Então, quando a gente fala num plano de implantação, a gente está falando dos aspectos tecnológicos, né? Definir que tecnologias e produtos, quais os requisitos técnicos, né? Que são necessários, quais são os impactos nos processos, aí entra procedimento, documentação, temos que fazer uma avaliação de riscos, né? De investimentos, negócios da empresa, porque hoje um critério das empresas não é primeiro decidir fazer a subestação digital. Na hora do leilão que está acontecendo aí, todas as empresas se preparando, o que o pessoal procura é o menor custo. Se o menor custo ofertado for de uma solução convencional, é essa solução que será apresentada. Então, esses riscos também ter que ser avaliados, né? Temos também, é importante ter uma estratégia de implantação, ou seja, contratar é fácil, mas a gente tem que ter uma estratégia para implementar com segurança. A maioria das empresas que andaram com mais segurança nesse tema construíram projetos pilotos, né? Participaram de seminários, né? Então, assim, aqui eu vou passar muito rapidamente só para constar, né? Então, quando fala em aspectos tecnológicos, a gente está falando de terminologia, de referências, das tecnologias consideradas. Está falando de process level, está falando dos IEDs de pátio, do sistema de proteção, automação e controle, de instrumentação ótica, quando for possível, né? E também a própria questão da gestão de ativos, poder levar isso até os equipamentos primários, que na verdade é o horizonte final da aplicação da norma, né? Não usar a média unit, mas sim
os próprios equipamentos primários têm a publicação diretamente no sistema, né? E a gente tem um gráfico aí que mostra uma tendência de crescimento da subestação convencional e aumento das digitais, cuja curva mais ou menos a intersecção é 2026. A partir de 2026, possivelmente a maioria das novas subestações será digital. Depois das Chegamos nos estratégias. 15 minutos. Ok. Então, só vou destacar aqui uma parte aqui. Então, nos ciclos, digamos, na estratégia de implantação, é muito importante a questão da gente definir o roadmap disso aí, né? Então, aqui na figura mostra, então, construir conhecimento, ter um piloto, ter um projeto pioneiro, e daí poder ir para a padronização. O plano de qualificação, né, que eu já comentei, a avaliação dos riscos, né, que a gente precisa avaliar, esses diferentes que estão aí como exemplo elencados, que são coisas novas, a gente precisa fazer essa avaliação. A maioria desses riscos está associado às pessoas, ao domínio, e avaliar todas as mudanças que têm que ser feitas em toda a estrutura da empresa. Aqui, já para finalizar, então, só quero destacar aqui o projeto piloto da Eletrosul, né? Que foi uma experiência muito interessante com vários parceiros, alguns de vocês já devem ter conhecido. No caso da Eletrosul, a gente está em andamento, na Eletrosul está em andamento a modernização de todo o sistema de proteção e automação de Itajaí, com previsão em 2025. E esse projeto foi colocado com o conceito top-down, ou seja, SSD para chegar nos IEDs, né? E a Cheste tem um projeto importante do PEDIG, né, que depois o Pablo Mascarenhas irá mostrar, com relação a isso, né? Então, os próximos passos que a gente quer andar na Eletrobras definir dentro do grupo, de maneira comum, os requisitos técnicos, as especificações, os processos, a padronização, o plano de qualificação e as ferramentas também que as equipes precisarão. Ok, acho que seria isso então, pessoal.